Muito bem, queridos. Eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em Tiago. Tiago, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Vai ser projetado ali também na tela. Tiago, é carta, né? Carta do apóstolo Paulo. Aliás, apóstolo Paulo não. Carta de Tiago, né? Melhor dizendo. Vamos fazer as devidas correções aqui. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9. O título que eu dei para esta mensagem foi a lei principal. Na semana passada eu fiquei um pouquinho mais de lado aqui para os irmãos do outro canto aqui conseguirem ver a projeção, tá? Eu acredito que não haja problemas quanto a isso, né? Mas nós vamos ler então o texto de Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9, tá bom? Pode passar os próximos, está projetado ali também na tela. E essa passagem então diz o seguinte: a minha versão aqui é a ARA, a Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Mais uma vez, Tiago, capítulo 2, verso 8 e 9 também está projetado na tela, tá bom? Diz assim então: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Bem, vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai querido, eu agradeço ao Senhor por este dia, eu agradeço ao Senhor porque estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, para te louvar e para te engrandecer. Eu te agradeço junto com os meus irmãos porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo sacrifício supremo feito na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Obrigado porque por Ele nós temos vida e nova vida, e vida em abundância, Senhor. Te agradecemos. E te agradecemos porque uma das bênçãos, uma das dádivas de sermos salvos pelo Senhor, de sermos libertos pelo Senhor, é termos acesso à Tua Palavra, mas não somente acesso ao livro, mas termos o esclarecimento, a revelação da Tua Palavra através do Santo Espírito, que a torna viva, que a vivifica, Senhor. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. E nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor faça com que a nossa mente esteja voltada não para a minha pessoa, mas para a Tua Palavra que está aqui diante de nós. Em nome de Jesus, eu sou apenas esse mensageiro, esse intermediário, Pai, que vai entregar o que o Senhor quer falar, ó Pai. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos e a nossa mente estejam voltados para a palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Mas que nesse momento que o Senhor abençoe a minha vida como esse mensageiro que vai falar aqui, ó Pai. Eu preciso do Senhor. Eu continuamente falo isso aqui, eu não vou deixar de falar isso, Senhor, que eu preciso do Senhor. A minha dependência está completamente em Ti, ó Pai, porque sem Ti eu não posso fazer nada, Senhor. Que o Senhor então me ajude a compartilhar esta palavra, que o Senhor me dê discernimento, sabedoria, que a minha mente possa processar o raciocínio necessário, Deus, para de acordo com aquilo que já está preparado aqui, Senhor, para comunicar esta palavra aos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Que aquele também que ouvir esta mensagem depois na internet, que o Senhor abençoe e edifique da mesma maneira. Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós, porque nós, teus servos, estamos aqui para te ouvir, nós precisamos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Amém. Amém. A lei principal. Esse então é o título desta breve mensagem, né? A lei principal. E esse é o título que eu consegui encontrar, né?
É um desafio sempre dar títulos. Mas esse é o título que eu dei a esta palavra, porque no começo do versículo 8, está projetado ali ainda, ele está falando ali, né, Tiago, né? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, lei régia, né? E eu confesso que eu não sabia o que queria dizer esse termo, até eu, né, pegar isso aqui e pesquisar, né? Lei régia é o mesmo que lei real, certo? Régia, esta palavra, ela tem o significado de real, né? Remete a reino, rei, né? Régia é que pertence ou diz respeito a um rei ou a um soberano, que emana do rei, que é conectada com o rei. É uma palavra que remete a algo majestoso, algo suntuoso, né? Luxuoso, grandioso, cheio de esplendor. O significado do termo régio ou régia, né, é isso, tá? E essa palavra ela vem do grego basílicos. Basílicos, tem lá a basílica, né? Basílica são templos, né? Tem a basílica mais conhecida, né, de São Pedro, né? Enfim, lá em Roma, né? Há outras, mas basílicos. E essa palavra, de fato, ela indica então uma lei suprema, uma lei real, uma lei que se apresenta superior às demais leis, porque ela emana do rei, né? Régio, emana do rei, né? Então esse é o significado de lei régia, uma lei suprema, uma lei real. E eu quero passar bem por cima aqui, não vamos nos concentrar a fundo nisso, mas eu quero passar bem por cima aqui, comentar sobre a lei romana, né? Foi falado aqui na EBD um pouquinho sobre a lei romana também, né? E a lei romana, que era um império daquela época, né, que governava todo o mundo ali daquela época, apesar dela ter sido assim construída muito detalhadamente, né, uma legislatura muito complexa, né, a lei romana, foi elaborada por juristas ali, profissionais, mas ela também recebeu influência da filosofia grega, né? Ela recebeu como herança aí um pouco da filosofia grega, tá? Mas eu quero dizer que é o seguinte, se você me acompanhar ali, vai ser projetado no texto de Lucas, capítulo 2, versos 1 ao 5, a gente tem ali a passagem onde Jesus está prestes a nascer, né? E eu quero que você acompanhe ali comigo, por favor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, imperador, né, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Pode passar. José, pai de Jesus, né, no caso, também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Isso está ali nos primeiros versículos de Lucas capítulo 2. Você pode conferir aí na tua Bíblia depois, com mais calma, tá bom? Então, veja que aqui a gente tem um exemplo de uma lei romana, né? A qual José e Maria se submetem e saem do local onde estão morando e vão para o seu local, para a sua cidade de origem, para participar ali do recenseamento, da contagem do povo, né? O imperador queria fazer uma estatística ali do império, né, dos habitantes, enfim. E eles foram lá, obedecendo a essa lei decretada por um imperador, para fazer a contagem, então, do povo, né? Então, isso foi um exemplo de uma lei, editada diretamente pelo imperador. Certo? Vocês estão me acompanhando? A gente está falando da lei, né, da lei romana. Lei régia, que é a lei real, e agora um exemplo da lei romana. Certo? Na pessoa de José e Maria aqui, os pais de Jesus. E também a própria crucificação era o cumprimento de uma lei, né? Na verdade, a aplicação da pena sobre um indivíduo por conta de determinado crime cometido, conforme a lei romana, né? A crucificação era a aplicação da pena, né? Conforme a legislatura deles. O irmão João comentou aqui na IBD há pouco que, falando sobre Paulo ali, né, naquela época, que os soldados que faziam a guarda ali das prisões, se algum prisioneiro escapasse, o soldado ali, o que estava guardando, era morto, né? Então essa era a lei deles. Esses eram alguns exemplos, né, da lei romana, né, que estava em vigor aqui nessa época, certo?
Então, até aqui, considerando o poder do Império Romano naquela época, a gente pode traçar um paralelo e dizer que, no âmbito civil, né, a lei régia era a lei romana, no âmbito civil, certo? Porque era o Império Romano que governava aquela região, então todos deveriam se submeter àquela lei, aquelas leis, né? Que não eram uma só apenas. Mas então aquela era a lei régia, a lei principal, a lei suprema, a lei do Império Romano, certo? Isso no âmbito civil. Não havia então outra lei acima da lei romana, no âmbito civil. E é por isso que Jesus, ele gerou tanta preocupação. É por isso que eles crucificaram a Jesus também. Eu não estou falando aqui na questão espiritual, na questão profética, enfim. Mas eles começaram a notar que Jesus estava crescendo e pessoas estavam proclamando a ele como rei. As pessoas estavam o reconhecendo como rei. Tanto é que a placa em cima da cruz dele estava Jesus do Nazareno, rei dos judeus, né? Ele era proclamado rei. Então a preocupação deles aqui do Império Romano era o Jesus se levantar e armar um motim e até mesmo tentar um golpe de Estado. Eles tinham essa preocupação. É por isso que Jesus representava uma ameaça a eles, à lei deles, ao poder deles, né? E isso eu estou falando do âmbito civil, tá? Agora no viés religioso, né? Até então, nessa mesma época, a lei religiosa dos judeus, aquela que vigorava, aquela que estava ali sendo seguida, né? Criteriosamente, bom dizer, né? Era a lei de Moisés, né? A lei mosaica, né? A lei mosaica, que era a lei régia no âmbito religioso, certo? A lei suprema no âmbito religioso daquela época, no judaísmo, né? E essa lei, nós já falamos disso aqui em outras oportunidades, mais de uma vez. Essa lei mosaica, claro que foram entregues as placas por Deus, né, a Moisés, constando os 10 mandamentos, mas depois vieram outras coisas e, no fim, né, vou usar um termo mais popular aqui, no fritar dos ovos, eram 613 mandamentos, né, na lei judaica. 613 mandamentos, normas, regras que os judeus precisavam cumprir no âmbito religioso. Tá? E desses 613, 365 mandamentos eram o que a gente chama de negativos, né? Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça esse, não faça aquele. 365 mandamentos negativos, um para cada dia do ano, como se cada dia dissesse ao judeu: não cometa uma transgressão hoje, não faça isso hoje, não peque hoje, não viole a lei hoje. E a gente tinha também, a soma vai bater se você fizer ali, 248 mandamentos positivos, que era o contrário, faça dessa maneira, faça isso, faça aquilo, não diferente, faça isso. Então esses eram 248 mandamentos positivos, cada um deles representando um osso e um órgão do corpo humano, né? E é como se cada membro do corpo, cada parte do corpo dissesse para o judeu: cumpra um preceito comigo, cumpra um mandamento comigo, como se a mão estivesse falando: cumpra um mandamento, não viole a lei, cumpra, obedeça. Estão me acompanhando? Muito bem. E nesse contexto a gente falou da lei régia, da lei suprema, né, que Tiago coloca aqui. Aí a gente falou um pouquinho ali da lei romana, bem por cima. Aí nós pensamos na lei mosaica, né, que era o que comandava ali a religião, né, e claro que influenciava na vida comum deles. E como eu falei, Jesus aparece ali, a figura de Jesus, né, aparece ali e ele começa então a falar algumas coisas, ele começa a pregar o reino dos céus, ele começa a falar de um reino que não é deste mundo, mas que é eterno. Ele fala que a adoração religiosa não precisaria mais ser no templo, mas que ela podia acontecer em espírito e em verdade. E ele começa a falar então muitas coisas, ele começa a realizar milagres, ele começa a operar curas, ele começa a libertar endemoniados, ele começa a fazer com que leprosos sejam libertos e purificados, ele começa a fazer cegos enxergarem.
E ele começa, de fato, a se autoproclamar como filho de Deus, como o Messias que havia de vir, como o Cordeiro de Deus. Ele começa a, de fato, declarar, e quando as pessoas falavam isso, ele não negava, pelo contrário, ele começa a se declarar como filho de Deus, o Messias que havia de vir ao mundo. O irmão falou que os judeus ainda esperam por ele. Então imagina o choque que deu quando Jesus começou a aparecer, quando Jesus apareceu e começou a falar tudo aquilo, falar de um outro reino. O imperador já deve ter ficado de orelha em pé, né? Como eu falei, por isso e entre outras que ele foi crucificado. Ele fala que as pessoas não precisavam ir mais para Jerusalém para adorar lá, porque elas poderiam adorar onde elas estivessem. Afinal de contas, seria em espírito e em verdade. Mas que judeu é esse que se levanta e fala esse tipo de coisa? E ele começa a pessoas que estavam destinadas àquela situação de serem paralíticos, de serem cegas até morrerem. Ele começa a intervir naquelas situações. Ou, né, aos olhos deles, um revolucionário. Ele começa a falar que ele era o próprio Deus, que ele era o verbo, que ele era o pão da vida. E quando as pessoas percebem, quando elas caem em si, ele resume a lei mosaica, os 613 mandamentos que a gente falava há pouco, né? Ele resume em apenas 2. Em apenas 2. Todos os 613 normas, mandamentos e leis que eles adoravam cumprir, criteriosamente, né? Dados diretamente a Moisés pelo próprio Deus. E ele então Jesus resume esses mandamentos em 2 ordens. 2 mandamentos, e pode passar lá para mim, que vai ser projetado, por favor. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, um fariseu, né, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E pode ficar nessa tela aí um pouquinho, por favor. Então veja, os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição, certo? Muito bem. E aí Jesus já fez eles se calarem. O texto já diz aqui. Aí os fariseus, né, não, então vamos lá que agora a gente vai pegar ele, né? Agora a gente pega esse revolucionário. E aí eles, pensando nos 613 mandamentos, não vamos esquecer disso, tá? 613 mandamentos. Aí o cara vai lá para ele e pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Dos 613, qual que o Senhor diz que é o mais importante? E na cabeça dele, ele ia colocar Jesus numa baita de uma enrascada. Como que um mandamento vai ser mais importante que o outro? Não existe isso na cabeça do judeu, né? Procurando pensar como ele. Não existe isso. Todas são importantes, todas devem ser cumpridas. E se não cumprir, ai de você. Ai de você, se não cumprir. E aí o que Jesus responde? Pode passar lá, por favor. Verso 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, versículo 40, presta atenção. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que pancada, né, na cabeça desse fariseu. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, é como se Jesus estivesse declarando, e Tiago aqui nós lemos, né? Ele fala no versículo 8, né? O texto base nosso, Tiago 2:8. Se vós, contudo, observais a lei régia, pensa, lei régia, lei suprema, certo? Que a gente falou lá no começo. Segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, né? E aí Tiago estava aqui simplesmente reproduzindo o que Jesus já havia falado lá atrás, assim como Paulo o fez também, né? Então Jesus está declarando aqui que isso pode voltar lá em Mateus, Gá, por favor. Jesus estava falando aqui que no âmbito religioso, mas não só o religioso,
No civil também. Havia uma nova lei régia. Havia uma nova lei suprema. É isso aqui. Os 613 mandamentos dos judeus governavam não apenas a religião, mas a vida comum deles, a lei. Toda a vida deles era baseada nisso. E Jesus vem e resume tudo isso aí em duas situações, em duas ordens. Ame o teu Deus acima de tudo e ame o teu próximo como a você mesmo. É isso que você tem que fazer. É isso. E o que ele estava dizendo lá. E Jesus, pensa comigo, sendo rei, como de fato nós sabemos que ele era, ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra para proclamar essa ordem, para proclamar essa verdade, para refazer toda essa lei. E ele era rei, então ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Claro que aqui ele estava ainda desempenhando o seu ministério terreno, mas depois que ele foi glorificado, ele recebeu novamente toda a autoridade sobre o céu, nos céus e na terra. Mas enquanto ele estava aqui, ele não deixou de ser Deus. Não deixou. Não deixou. Então, ele estava falando aqui sobre o primeiro grande mandamento. Pode vir, pode pegar, não tem problema. Muito bem. Então ele estava falando aqui sobre o primeiro mandamento, né? Está projetado ali. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então era como se ele dissesse aqui, o primeiro grande mandamento. Se eu amo a Deus, eu não vou quebrar a lei contra Ele. Se eu amo a Deus, eu não vou desonrá-lo. E o segundo grande mandamento, né, semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É como se ele dissesse, se eu amo o meu próximo, eu não vou quebrar a lei contra ele. Eu não vou desrespeitá-lo, eu não vou ir contra ele de alguma maneira. Não vou desonrá-lo. Porque destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Todos os 613 mandamentos resumidos em dois. Não adianta nada colocar, como eles faziam, né? Eles tinham toda uma série de normas, enfim, né? Mas vamos supor lá, fazer a cortina do templo na cor certa, mas desrespeitar o irmão. Era isso que ele estava falando, não adiantava. Não adiantava. Então, se eu amo o meu próximo, eu não vou desonrá-lo, desrespeitá-lo. Até porque, se nós pegarmos os 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem a Deus, né? Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, e lembre-te do dia de sábado, né? Se referem a Deus. Os outros 6 se referem ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, não vou lembrar, acho que na ordem, tá? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Esqueci de um, não furtarás, acho que é. Enfim, se referem ao próximo. Os 4 primeiros são verticais, nós para Deus. Os outros 6 são horizontais, nós em relação uns aos outros, certo? E era disso que ele estava falando, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, toda a lei mosaica, todas as profecias faladas a respeito de Jesus. Disso tudo, para isso tudo ser verdade, precisava isso aqui primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então pensa comigo. Tiago está falando aqui, então vamos voltando para o texto base, né? Tiago 2,8: se vós contudo observais a lei régia, a lei suprema, a lei real, que está acima de todas, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Beleza. Se você ama o teu próximo como a você mesmo, está tudo certo, está tudo bem. Só que no versículo 9, aí ele traz um contraponto sobre essa afirmativa. Se todavia, me acompanhe lá na tua Bíblia, por favor. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Ou seja, se nós fazemos acepção de pessoas, somos acusados, arguidos, né, de transgressores, de pecadores, de violadores da lei, né? Se nós fazemos acepção de pessoas. E aqui, quando ele fala em acepção de pessoas, pelo próprio significado da palavra, né? Mas também trazendo do original, ele está falando aqui, tratar com parcialidade.
Ele fala, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz separação entre judeus, gregos, gentios, enfim. Deus não faz essa separação, graças a Deus. Graças a Deus. Mas nós fazemos. Nós fazemos. Nós fazemos. Porque a gente faz acepção de pessoas quando a gente trata com parcialidade. Um de um jeito, o outro de outro. Por alguma razão, que, enfim, cada um sabe de si. Quando a gente favorece apenas um lado, quando a gente respeita apenas um lado, e o outro é desfavorecido, o outro é desrespeitado, o outro é deixado de lado. Então, quando a gente toma essas atitudes, a gente faz a acepção de pessoas e a gente está, então, pecando contra Deus e contra o nosso próximo. Porque primeiro vem Deus, depois o próximo. O primeiro grande mandamento é amar a Deus. E depois amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a gente tem esse tipo de atitude contra o nosso próximo, a gente está pecando primeiro contra Deus, depois contra o nosso próximo, em seguida. Contra a lei régia. A gente está indo contra a lei régia, a lei suprema. A lei que Deus nos coloca, que Deus nos ordena e que não tem outra acima dela. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando, amém, eu creio. Passa lá. Eu apontei algumas referências rapidamente aqui do apóstolo Paulo. Primeiramente em Romanos. Volta lá, por favor. Isso. Romanos capítulo 13, versos 8 a 10. E eu já vou partir para a conclusão aqui. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois, olha só, o texto ele se explica, né, por si só. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Quando eu cumpro a lei, quando eu obedeço, eu expresso amor. O texto, eu fico impressionado porque o texto ele se explica. Ele se explica, versículo 9, tudo se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você não mata, vamos pegar aqui, né? Mas um dos mandamentos, quando você não mata, você está amando o seu próximo como a si mesmo. Que Deus nos livre e nos guarde. Eu vou falar uma coisa aqui, mas Deus nos livre e nos guarde, né? Aquele que está de pé, veja que não caia. Mas, por acaso nós, de própria vontade, tiraríamos nossa própria vida? Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Há pessoas que, por doença, que estão perdidas, elas o fazem. E Deus tenha misericórdia de nós. Mas, quando se nós não tiramos a nossa vida, pensa, segue o raciocínio comigo, se nós não tiramos a nossa vida, é porque nós prezamos pela nossa vida. E quando nós não tiramos a vida do outro, é porque nós prezamos pela vida do outro, assim como pela nossa. Quando nós não furtamos, nós estamos expressando amor. Quando nós não adulteramos, nós estamos expressando amor pelo nosso cônjuge. É isso, porque tudo se resume em amar o próximo como a si mesmo. É isso. Passa lá o próximo, por favor, Gálatas 5, versículos 14 e 15. De novo, veja que tanto Tiago como Paulo, em várias ocasiões também, repete o que Jesus já vinha falando, né? Já havia falado. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, olha só o alerta, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Um reino dividido não subsiste, né? Ele não vai para frente. Quando nós nos colocamos uns contra os outros, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da igreja, no trabalho, no governo, enfim, o negócio não vai para frente quando um está contra o outro. É isso, ponto, porque a palavra está falando isso. Passa o próximo lá, por favor. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros, ajudar um ao outro, é cumprir a lei, porque é a expressão do amor. Será que vai ser expressão de amor se eu pegar aqui, colocar, a irmã Iraides tem a carga dela, e eu coloco uma carga maior ainda sobre ela? Que amor é esse?
além de ser uma prova cabal de desamor, eu estou descumprindo a lei, porque eu não estou amando o meu próximo. Eu não estou ajudando a carregar para assim cumprir a lei. Eu estou colocando mais peso. Como eu falei aqui, toda a lei, todos os 613 mandamentos, se resumem em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o texto base ele falou ali, né, que a lei régia, a lei suprema. Se vós observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo. Vamos pensar no próximo agora, tá? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se vocês não fazem, vocês estão pecando e quebrando a lei. É isso que ele está nos dizendo. Então, se toda a lei, se tudo se resume em amar a Deus e amar ao próximo, vamos pensar no próximo agora. A lei suprema é amar o próximo, uma das. Amar o próximo. Então, por que muitas vezes nós não amamos? Por que muitas vezes nós não amamos? Por que muitas vezes nós desrespeitamos? Por que muitas vezes nós falamos mal do nosso próximo? E entenda, todos nós estamos aqui englobados em questão dessa palavra. Eu estou falando porque a mensagem veio primeiro para mim. E cada um dos irmãos. Por que nós falamos mal contra o nosso próximo, se o amar o próximo como a si mesmo é o cumprimento da lei? É o agradar a Deus? Por que nós muitas vezes queremos nos vingar? Dar o troco na mesma moeda? Ou não, na mesma moeda não, na mesma moeda é pouco, ele merece mais. Ele merece mais. Não tem nada de mesma moeda não. Por que nós desejamos mal contra aquele cara que me fechou no trânsito lá? Senhor, queima Jesus, queima ele. Eu não, queima ele porque eu fui injustiçado. Eu não. Eu vou na Ebenezer, eu sou crente, o Senhor sabe da minha vida. Agora ele é um ímpio, um incircunciso, filisteu. É assim que a gente pensa, né? Por que nós desejamos mal para o outro? Por que nós não nos perdoamos? Se o amar o próximo como a si mesmo é a lei régia, a lei suprema. Por que a gente fica anos e anos e anos e anos retendo aquela falta de perdão dentro do coração? E Senhor, eu não perdoo. Não perdoo. Ele se quiser que venha. Eu não. Vou morrer com isso aqui, mas não peço perdão. Por quê? Por quê? Acaso nós somos melhores uns do que os outros ou nós somos réus? Até onde eu saiba que a palavra fala, nós somos réus. Todos nós não somos juízes. Nós somos réus. Eu sou réu. De mim mesmo eu sou réu. Cada um de nós é réu, mas nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, que está aqui expressa aqui nessa mesa, que nós vamos nos servir daqui a alguns minutos. E eu já falei 2 vezes que eu ia encerrar, né? Eu quero realmente, para a gente orar e passar para a Santa Ceia, projeta o último texto lá para mim, por favor. Irmãos, vamos ler primeiro e eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, mas Hebreus capítulo 13, verso 7, comecinho do verso 7, e o 16 e o 17 falam assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui, irmãos, ele está falando a respeito das lideranças que estão acima de nós, e nesse caso específico aqui, os pastores, os presbíteros que lideram a igreja, né? E eu tenho muito temor em falar isso, porque cada um é responsável, claro, por se colocar, se apresentar diante de Deus, em buscar, em orar. Cada um de nós tem que fazer, né, a parte. Mas
E eu falo, eu tenho muito temor em falar isso. Deus me colocou sobre essa igreja, de certa forma, como responsável espiritualmente sobre cada um de vocês. Então eu preciso zelar por vocês, espiritualmente, porque Deus me confiou essa tarefa, certo? E eu não é nenhum motivo de engrandecimento, não, por favor. Mas Deus me deu essa responsabilidade. Eu preciso zelar espiritualmente por vocês. E por isso eu quero mencionar ainda dois textos rapidamente. Pode passar, Gabriel, por favor. 1 Coríntios 11, 27 e 30, por ocasião da Santa Ceia. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tem mais um ali, por favor. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Eu falei que eu sou, por comissão de Deus, o responsável espiritual pela vida de vocês. Eu me preocupo com vocês. Eu preciso zelar por vocês porque Deus me deu essa incumbência. E quando ele fala aqui em trazer a oferta ao altar, ele não está falando apenas dos dízimos e ofertas, né? Ou dos animais, como era naquela época ainda, né? Mas nós somos oferta viva diante do Senhor, né? O nosso coração é uma oferta ao Senhor. A nossa vida como um todo, ela precisa ser uma oferta diariamente ao Senhor. Agora, se esse texto está falando, se você vai ofertar algo ali, você se lembrar que tem alguma pendência com alguém, deixa a tua oferta e vai resolver primeiro. E antes ele fala em 1 Coríntios, né? Examine-se a si mesmo, para que não coma e beba na mesa do Senhor indignamente. E eu quero encerrar, irmãos, nós vamos orar, mas eu quero encerrar trazendo uma palavra de muito, muito temor, tá? E eu peço que vocês prestem atenção, por favor. Para participar da mesa do Senhor, eu sempre digo que ela, mais do que da IPI, ela é a mesa do Senhor. Eu penso que todos devem ter acesso a ela, porque cada um precisa saber de si. Mas é preciso a gente lembrar dessa palavra da lei régia, né, da lei suprema, de amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, de estar em comunhão com o Senhor e com o próximo. Então, como pastor desta igreja, e eu falo isso com muito temor, mas também com tranquilidade, como pastor que zela e cuida da tua vida, eu quero te dizer, se a mesa ela está aqui, ela está disponível, mas se você está brigado ou com raiva de alguém e precisa pedir perdão, irmão, em nome de Jesus, não toma ceia antes de fazer isso. Não tome. Deixa a tua oferta diante do altar, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, depois você volta. É com muito temor que eu estou falando isso para vocês, tá? Mas eu, como pastor, como responsável espiritual desta igreja, eu não posso me furtar em falar isso para vocês, tá? É um momento de alegria, nós cantamos parabéns, a gente precisa ter isso no nosso meio, como eu falei, mas isso aqui é algo muito sério. Apesar de ser um momento feliz, é um momento muito sério. Então, em nome de Jesus, irmão, por favor, se você precisa se reconciliar com alguém, se precisa acertar a tua situação com alguém, faça isso primeiro. Faça isso primeiro, não por mim, mas para estar dignamente perante o Senhor, tá? Em nome de Jesus eu falo isso para você, tá? E eu quero orar com você antes de nós passarmos para o momento de ministração da Santa Ceia. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor para te agradecer, Pai. Para te agradecer pela tua palavra, porque
ela é viva e eficaz, porque ela é mais afiada, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, do que uma espada com 2 cortes, porque a espada ela corta apenas a carne, mas a tua palavra ela sonda o que está mais profundo do nosso coração, ela sonda o que está escondido nos nossos pensamentos, ela sonda aquilo que está muitas vezes guardado num baú empoeirado lá no fundo do nosso coração. Nós muitas vezes não sabemos uns dos outros a respeito dessas coisas, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, porque a tua palavra pode discernir todas essas coisas. E é por esta palavra, Senhor, que nós te agradecemos. É por esta palavra que fala que a lei suprema é o amor, quando nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, e quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que nós precisamos fazer. E que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a demonstrarmos o amor pelo Senhor agora, nesse momento da mesa, da Santa Ceia, não nos servindo indignamente, Pai. Nem eu, e também os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Nos ajuda a não nos servirmos indignamente, Senhor Deus, para trazermos essa condenação sobre nós, Pai, de fazermos isso, mas Espírito Santo de Deus ministra cada um aqui nesta manhã, de forma a nós entendermos que se há alguma pendência a ser resolvida, nós precisamos resolver por amor de Ti. Primeiro por amor do Senhor, depois por amor do nosso irmão, porque estes são os 2 maiores mandamentos, e deles dependem toda a lei e os profetas. Não adianta nós fazermos mais nada, Senhor, se não amarmos o Senhor acima de tudo, e não amarmos o nosso próximo, e condenarmos o nosso próximo, e não liberarmos perdão sobre o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos carentes da Tua graça, da Tua força, da Tua misericórdia, Senhor. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus.